Bom, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo aqui então para instruir vocês e tentar adiantar um pouco a questão da nossa reunião para aqueles que estão ingressando agora na parte Data Show e também para aqueles que já fazem parte para conhecer então o nosso novo programa que a gente vai estar utilizando a partir de agora. O programa, o nome dele é OpenLP. E eu vou começar então falando, antes de mais nada, a gente deve alterar a configuração do Windows. A gente sempre deve analisar isso antes de abrir o programa. E o que eu digo para configuração do Windows? É com relação ao modo de visualização. Então, como que a gente procede? Antes de mais nada, a gente aperta a tecla Windows mais a tecla P. Ao pressionar então, aqui eu estou no Windows 10, é um pouquinho diferente do computador da igreja lá que a gente trabalha com Windows 7, mas as opções são as mesmas. Eu não tenho nenhuma tela para efetuar outra configuração, mas no computador da igreja lá, a configuração tem que estar aqui, ó, tela estendida, não é duplicada, tem que ser a tela estendida. Então, antes de mais nada, a gente vai lá selecionar o estender. Aqui eu não vou fazer, então, como eu disse, porque eu não tenho nenhuma segunda tela, nenhum segundo monitor. Depois de ter feito isso, então, a gente vai abrir o programa. Um dos motivos, então, que levou a gente a estar trocando o programa é porque esse OpenLP ele tem opções de bíblias que o outro software que a gente utilizava anteriormente não tem. A interface dele é amigável também, é bastante objetivo e fácil de interação, tanto quanto o outro. E esse aqui então é o layout do programa. No lado esquerdo aqui então a gente tem a parte das bibliotecas. Aqui a pré-visualização, onde a gente vai explorar um pouco melhor depois. E aqui a parte do que vai estar sendo projetado, a tela, que vai estar aqui a mesma tela de projeção lá, que vai sair na frente, lá no Datashow em si. E aqui o gerenciador de culto, onde a gente vai deixar tudo organizado de forma prévia. Bom, primeiro item então aqui que ele já vai estar aberto, diz relação às músicas em si. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, tem 5 canções, mas o Daniel, já, juntamente com o pessoal da equipe, já estipulou as canções que nós vamos ter por um bom período de tempo na igreja, e elas vão, o pessoal, os músicos, os ministros, vão sempre fazer opção dentro desse hall de músicas, né? Então, em princípio, todas as músicas elas já vão estar dentro do programa e a gente não vai ter que se preocupar com a adição de música. Mas eu vou falar um pouco mais adiante depois como adicionar uma caso seja necessário. Então, como eu disse, aqui nós temos a parte das músicas e de que forma então a gente faz a seleção para colocar ela, para organizar ela e para ordenar para o culto em si. Bom, como eu disse aqui, é o gerenciador do culto. Aqui estão as canções. Se eu clicar em cima de uma canção, por exemplo, aqui, Amigo Fiel. Para mim adicionar ela para cá, eu tenho duas opções de fazer isso. Melhor, tem até 3. A primeira delas, eu selecionei aqui a canção. Eu venho aqui no botão direito e eu acrescento aqui, ó, no culto. Ó, vocês podem ver que ela já veio para cá. Essa é uma opção de fazer isso. Vou excluir aqui para fazer pelo outro modo, que é selecionar aqui e adicionar no botãozinho de mais também aqui. O efeito é o mesmo, ela veio para o culto. Se nós dermos 2 cliques aqui em cima da música, a gente vê que ela vem para pré-visualização.
isso aqui ela não vai estar sendo exibido para a igreja. Isso aqui é apenas uma tela onde a gente vai conseguir fazer uma pré-visualização de como é a canção, como ela está dividida, para a gente de fato saber as estrofes, como está a divisão dela, averiguar até mesmo se há um erro de português ou alguma coisa do tipo, ou também depois quando nós fizermos uma adição de canção aqui para exemplificar, aqui é um lugar interessante para a gente ver como ficou a divisão das estrofes da canção. Bom, como eu disse, então, aí quando vier aqui a gente também tem essa opção de adicionar ao culto por aqui. Então a adição de canção é sempre feita dessa forma. Vamos dizer que o culto fosse essa outra música também da Heloísa Rosa. Ela já está dividida aqui. A gente pode vir aqui e adicionar, e vamos dizer que tivesse mais essa outra, Louvemos ao Senhor, do Ademar de Campos. Adicionamos, e assim a gente faz com todas as canções, no caso, que o pessoal previamente sempre coloca já lá no grupo do Whats. Quem está entrando agora vai fazer parte, vai ser adicionado depois pelo Daniel. Bem, essa é a primeira parte de canção. Também a gente pode, coloquei uma música que não deveria estar. Posso vir aqui, ou clicar com o botão direito do mouse em excluir do culto, ou então selecionar e xizinho aqui para excluir ela. Bom, a gente adicionou as canções aqui antes do culto, e aí depois a gente conversou com quem vai ministrar, e ele disse, não, Louvemos ao Senhor é a primeira, então vamos deixar tudo organizado direitinho já para ficar na forma que vai ocorrer dentro do culto. Ou a gente arrasta ela para cima, clica ela com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta. Só que como a gente lá no computador da igreja, a gente usa o pad do notebook mesmo, né? A gente não tem mouse, fica um pouquinho mais complicado. Então a gente pode vir selecionar aqui e arrastando ela para cima, clicando nesse botão aqui. Ou se eu quero que ela vá para a primeira mesmo, tem a opção de jogar ela para o topo direto. E ela vai lá para cima. Então, com relação à canção, para adicionar, seria isso. Para adicionar no gerenciador de culto. Para incluir uma canção, a dica que a gente sempre... O método que a gente sempre adota, então, é pegar da internet mesmo. Então, como a gente não tem internet também na igreja, eu sugiro sempre, caso seja necessário ser feito isso, a gente vem aqui nos sites como Letras ou no Vagalume, algum site que tenha letra de canções, a gente pega a música, a gente seleciona aqui a letra, copia. Eu sugiro sempre colar até no bloco de notas, que fica mais fácil. A gente exclui aqui esse. E aí então o que a gente faz? A gente vai... Vamos voltar no programa aqui. Para adicionar uma música, a gente vem nesse primeiro ícone aqui, adicionar uma nova música. E a gente vai colocar o que? O título. A gente volta no bloco de notas. O nome da música é Alto Preço. Colamos aqui. A gente volta no bloco de notas. Nome do cantor, ou da banda. A gente vem aqui, autores. A gente vai ter opção aqui, ó. Nesse caso eu já adicionei alguns. O Azaf, que é o cantor dessa música, não está aqui, então a gente vem aqui e coloca o nome dele. E dá um Enter. Aí ele vai perguntar, este autor não existe, deseja adicioná-lo? A gente clica em sim, yes. E ele fez a adição. A gente volta aqui para a primeira aba. Agora então a gente vai selecionar a letra. A gente copia toda ela de uma vez só. A gente vem aqui, então clica em editar todos. A gente pode ver então aqui que ele já adiciona a primeira estrofe. Então a gente dá o Ctrl V aqui para colar. Ou então a gente clica com o botão direito, vem aqui em Paste, que o efeito é o mesmo.
Então a gente vai começar a fazer as divisões das estrofes agora. Então, como eu disse, a primeira já foi colocada pelo próprio programa. Uma segunda divisão seria interessante mais ou menos por aqui. Então a gente clica no botão inserir, ele vai inserir. A gente retira aqui esse espaço. Aqui ele seria interessante mais uma. Uma coisa interessante também, a gente sempre procurar no máximo deixar 4 linhas para exibição. Então, aqui a letra, embora esteja em 4 linhas aqui, se a gente for ver, essa linha está grande demais, mas o tamanho ideal seria nesse tamanho aqui. Mas aí a gente faz assim, a gente volta aqui, porque essa divisão é feita mais ou menos para ficar agradável, ficar tranquilo para a leitura na igreja. Então acho que a gente faz uma inserção aqui. Aqui está ok. Então a gente faz uma inserção no estrofe aqui. Olha, ele está muita informação. Se a gente colocar lá, a gente vai averiguar que de fato está bastante coisa. Então aqui a gente quebra a linha. Aqui dá para quebrar também. Aí aqui a gente vai inserir uma nova. Nossas trevas militem. Nos tentem separar. Nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Uma outra coisa que é interessante, caso venha a ser necessário a gente fazer a adição de uma canção, é olhar a questão do português, que às vezes tem alguns erros e para nós também é interessante fazer a correção dos pronomes que são relacionados a Deus ou a Jesus, e sempre colocar com a letra maiúscula, assim, né? Por reverência. Então, aqui é interessante dar uma quebrada. Ó, seu sangue, lutando bom combate do Senhor. Aqui a igreja não tem necessidade de ser maiúscula. Eu acho que em princípio tá ok. Vamos ver se ficou legal. A gente dá ok aqui. A gente já pode salvar a canção. Ó, a gente salvou ela. E a gente já viu que ela veio pra cá. Então se a gente der 2 cliques aqui, ó, a gente vai ver como é que ficou essa divisão. Essa divisão dessa estrofe ficou interessante. A disposição foi em 4 linhas. Mais ou menos nos intervalos, nas pausas da música, né, que ficou ok em 2 linhas, 3, aqui também. Acho que só vou mudar aqui, ó. Eu vou editar na primeira linha que ficou o irmão perdido numa terceira linha, então a gente vai fazer uma divisão um pouco melhor. Então eu venho aqui em cima da música, clico com o botão direito em editar. Dou 2 cliques aqui em cima da estrofe, ó. Ele vai aparecer para mim editar somente ela. Então eu posso colocar vou deixar aqui meu irmão para não ficar só o irmão sozinho lá embaixo. Dou ok, salvo. Dou 2 cliques novamente para averiguar. Ficou um pouco melhor a disposição para a leitura. Então, com relação à música, adição de canção, seria isso. Vamos para as Bíblias. Clicando então na aba da Bíblia, abre, é mostrado aqui o espaço reservado para a gente editar, para a gente selecionar as Bíblias que a gente vai usar no culto. O que eu posso dizer? Normalmente o pastor utiliza a NVI. Isso é uma coisa que a gente pode, antes do culto, perguntar para o pastor se é ele de fato que vai pregar e a versão da Bíblia que ele vai usar. Como eu disse, normalmente ele utiliza a NVI. Caso não venha ser o pastor, a gente pode perguntar quem é que vai pregar e qual é a versão da Bíblia que a pessoa vai usar e os livros que ela vai
vai discorrer lá. Então, o primeiro passo aqui é a versão. Nesse programa aqui, a gente tem uma gama bem maior de Bíblias em relação àquela que a gente utilizava no outro programa, que quem está acostumado a usar já sabe que a gente tinha acho que 2 ou 3 Bíblias no máximo, e aqui a gente tem praticamente todas que existem disponíveis na língua portuguesa. Então o pastor utiliza a NVI. E como é que a gente faz a pesquisa aqui? A gente clica aqui em cima, localizar. Vamos dizer que o pastor fosse pregar em Mateus. Só tu vai botando a letra, ele vai te sugerindo os livros que existem. Então a gente já pode vir selecionar Mateus. Se a gente der Enter, ele já vai te dar um erro. Mas é um erro onde vai te dizer as sugestões de como tu faz para selecionar. Tu vai selecionar o livro mais o capítulo. Ou então livro com hífen, capítulo, até o hífen capítulo, no caso. Ou seja, do capítulo, por exemplo, Mateus 10, do capítulo 10 e capítulo 11. Então eu boto Mateus 11, hífen 11. Ou então livro, capítulo, 2 pontos, verso, até o verso. Então, por exemplo, assim, o pastor vai pregar Mateus 10, do 1 ao 5. Então, eu posso colocar Mateus 10, do 1 ao 5 e dou um Enter. Ele já me selecionou todos os versículos, tá? Ele vai estar selecionado previamente. Se eu clicar com o botão direito em cima do mouse aqui, eu clicar mais culto, ele vai vir todo o pacote para cá. Se eu maximizar aqui, expandir, estão todos aqui. Se eu der 2, posteriormente eu vou mostrar depois como é que funciona aqui, nesse lado, mas todos os versículos selecionados vieram para cá. Vamos dizer que o pastor vai ler, o pastor sugere Mateus capítulo 10. Ele vai te dizer só o versículo que vai começar. Mateus capítulo 10, versículo 7. Então, eu deixo só o Mateus 10 e dou um Enter. Ele vai selecionar todo o livro. Então, a gente faz assim, adiciona, mesma coisa, botão direito, adicionar o culto. Ele veio todo o livro de Mateus 10 para cá. Porque daí o que acontece? Para selecionar, eu já vou mostrar aqui então para adiantar. Para adicionar daqui do gerenciador de culto para o que o pessoal vai ver no culto, eu dou 2 cliques aqui. Então, por exemplo, eu quero mostrar o Mateus 10, 7. Ele já seleciona automaticamente o Mateus 10, 7. Aqui agora, no caso, ele já vai demonstrar como se fosse o datashow da igreja lá, porque eu não tenho um segundo monitor. Dei um ESC para sair. Mas é assim, selecionei o versículo 7, de 2 cliques, ele já lançou o versículo 7 lá. E aí o que eu faço? Posteriormente, eu só jogo a setinha do teclado para baixo. Aqui vai aparecer esse erro. Não é um erro, na verdade, como eu disse, pelo fato de eu não ter um segundo monitor, mas eu posso utilizar as setinhas do teclado e colocar para cima ou para baixo, e automaticamente ele já vai trocando o versículo para o versículo seguinte. Aí a hora que o pastor parar de falar, a gente para de trocar. Mas a gente vê que a sequência toda de versículos veio para cá e fica à disposição da gente. Então a gente pode deixar essa parte da Bíblia também organizada já antes do culto. A gente pode averiguar junto com o pastor quem é que o livro que ele vai ler, os versículos, a gente deixa organizado também de forma aqui. Para excluir, por ter adicionado de forma equivocada ou algo do tipo, mesma coisa que o anterior, seleciona aqui, o X aqui, exclui. E a versão da Bíblia, que a gente vai selecionar de forma prévia antes aqui. Tem a Almeida Revista, Almeida aqui século XXI, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, a Almeida Atualizada. Essa aqui eu acho que é a King James, que tem acho que uma versão em português. Aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Aqui a NVI. Aqui a NVT e a Bíblia Viva.
São todas as versões que se tem de Bíblia. Aqui uma segunda forma também de selecionar, mas eu acho um pouco menos usual, onde a gente teria que selecionar. Vou excluir aqui. Selecionar aqui para limpar. Então, na sequência aqui, a gente tem apresentações, que é uma parte que é dedicada para slides, tipo de PowerPoint, que a gente pode acabar importando, ou então o do outro programa, aquele do software livre, que tem também semelhante para projeções. Então, a gente tem a opção aqui de fazer a importação dessas extensões de arquivo aqui, PPT, que é do PowerPoint, e do outro que é o LibreOffice, se eu não me engano. Mas também, com todas aquilo que o programa oferece, dificilmente a gente vai acabar utilizando, somente se alguém vier pregar de fora e quiser trazer algum PowerPoint pronto, a gente pode acabar importando por aqui. É bom, interessante quando acontecer isso, a gente testar para ver se os efeitos que a pessoa vai utilizar vão ser demonstrados, porque tem alguns efeitos que eles só vão rodar de fato com o próprio PowerPoint. Então, se alguém quiser utilizar, é interessante a gente pegar antes e sentar com a pessoa e ver se de fato todos os efeitos de transição ou algo do tipo vão ser lidos e reconhecidos pelo programa. Mas, como eu disse, vai ser pouco usual dentro daquilo tudo que o programa tem a oferecer. Imagens. Aqui a gente utiliza bastante, que são as imagens, por exemplo, de anúncios do culto, no final do culto principalmente, e aquele de bem-vindos que a gente coloca no começo do culto. Eles vão estar nessa seção aqui de imagens. Aqui nesse momento a gente não tem nenhuma imagem, então como é que a gente faz para adicionar? A gente vem aqui no primeiro, adicionar, nesse segundo aqui, que é carregar uma nova imagem. O primeiro é para fazer grupos ali, que a gente pode agrupar imagens, mas eu não vejo como necessário. Então a gente vem aqui nesse segundo botão. Isso é para quando vai inserir uma imagem que não está no programa ainda. A gente vem aqui, localiza no computador onde que a imagem se encontra. Aqui eu tenho uma para fazer um exemplo aqui, que é um novo logo que o Vitinho passou do Espaço Jovem. A gente vem, abrir, ele vai perguntar onde quer adicionar, para algum grupo, nenhum grupo no caso, ou se eu quero criar um novo grupo. Como isso a gente não vai criar, é mais interessante a gente averiguar todas as imagens juntas aqui. Dá um OK, a imagem está aqui. Para adicionar ela para dentro do culto, mesma coisa, seleciona a imagem aqui, botão mais, ele vai jogar para cá. Se isso aqui fosse o botãozinho a imagem de boas-vindas lá, a gente deixa já no começo do culto, e assim que a gente chega e liga, a gente já pode mandar projetar, fica aparecendo lá. Então, as imagens elas já vão se encontrar todas aqui, não há necessidade de adicionar, a não ser que tenha um anúncio novo, alguma imagem que queira passar, que queira ser passada no Data Show, lá, alguma coisa nova. Aí a gente acrescenta, faz a adição dessa forma, senão todas já vão estar aqui. Toda vez que a gente abrir o programa é só selecionar e colocar elas aqui. E temos a parte de mídia também, que da mesma forma. Mídia a gente vai trabalhar com a parte de áudio e vídeo. Se quiser passar algum áudio ou algum vídeo, a gente vem aqui carregar nova mídia. Procuramos no computador onde que ela se encontra. Aqui a gente tem um vídeo aqui do Planet Shakers, vou botar aqui como exemplo. Também a gente vai colocar a parte de áudio. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não estou com nenhuma música aqui. Deixa eu ver. Tem uma música aqui sim. Então a gente adiciona as músicas.
E a música também eu posso colocar na sequência aqui do culto, ó. Posso selecionar, eu posso fazer isso de uma vez só, não preciso fazer um por um. Posso selecionar todas que eu quero, clico no botãozinho de mais, ele vai jogar pra cá. E está na sequência do culto. Então, em princípio, seria isso. A projeção depois a mesma coisa. Aqui eu tenho a opção de mostrar área de trabalho, que é a projeção em si. Como eu disse aqui, fica ruim de mostrar porque eu não tenho o segundo monitor. Ou então eu também posso apagar a tela, que quando eu quero que não apareça nada para ninguém. Então simplesmente eu só clico aqui nesse botão aqui do apagar a tela e ele já vai fazer deixar ela preta aqui, fazendo com que com que o pessoal da igreja não visualize nada. Deixa eu averiguar aqui. Então, por último, a gente vai, antes de mais nada, a gente vai salvar o culto. Por quê? Vai que aconteça alguma queda de energia ou algum problema que tenha que se desligar o computador ou algo do tipo, a gente sempre vem e salva ela aqui. A gente pode ser na área de trabalho mesmo, não tem problema. E aí fica salvo o culto, a gente manda salvar. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, a gente simplesmente vai... Eu vou sair daqui para demonstrar. Caso aconteça alguma coisa, depois eu só vou vir aqui, dou 2 cliques ou mando abrir. E aí quando abrir, já vai estar salvo todo o culto aqui na sequência. Não vai ter que pensar aquele desespero de vir correndo para pegar tudo que tinha que ser adicionado e fazer toda a adição novamente. Então era isso, pessoal. Para aqueles que já trabalham, já estão acostumados a utilizar outro programa, eu acho que não vai ter grandes dificuldades, é só questão de adaptação entre um programa e outro. E para aqueles novos, a gente vai ter a nossa reunião igualmente para passar isso aí, mas já serve como um adiantamento, vamos dizer assim, de como o programa funciona, até mesmo para a gente otimizar aquilo que vai ser passado mais para tirar alguma dúvida e ver na prática mesmo a gente manuseando. Uma coisa que eu esqueci de dizer no começo, a gente sempre, antes de ligar o computador, a gente liga o Datashow. Por quê? Porque às vezes pode dar algum problema do Datashow, do computador não reconhecer o Datashow se a gente fizer ao contrário, se a gente ligar o computador primeiro e depois ligar o Datashow. Então a gente sempre procura ligar o Datashow antes, depois liga o computador, que automaticamente ele já vai reconhecer o Datashow e aí evita de dar algum problema. E naquela mesma ordem, depois do computador ligado, antes de abrir o programa, a gente vai no Windows P e manda estender a tela caso não esteja estendido. Uma outra coisa que é interessante também da gente atentar é quanto à projeção em si, principalmente das letras, mas também é aplicável às letras das músicas, mas também é aplicável para a parte da palavra. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente que vai estar projetando, a gente tem que pensar no seguinte: as pessoas elas vão estar lendo o que está sendo passado lá, para depois a mente delas processar através da leitura e então elas conseguir transformar aquilo em fala, ou seja, no canto. Então, quando a gente projeta a letra, a gente tem que pensar nisso e normalmente a gente fazer a inserção das estrofes das músicas, principalmente, de forma que sejam prévia, não demais, mas ela tem que ser um pouco prévia, porque senão a gente faz a alteração das estrofes e normalmente o que pode acontecer é de que a pessoa que está ministrando já começou a cantar aquela estrofe e a gente recém vai passar, vai fazer a alteração
para essa estrofe onde a pessoa já começou a cantar. E isso aí acaba dificultando para a pessoa que está lendo o data show cantar de forma conjunta. Então, para exemplificar, tentar exemplificar aqui o que eu estou falando, eu vou colocar uma música aqui e, tentar mais ou menos fazer com que a gente acompanhe de forma conjunta aqui a passagem das estrofes para tentar exemplificar o que eu estou dizendo. Vamos lá, vou dar play aqui. Porque no momento que a gente está fazendo uma leitura, que a igreja está fazendo uma leitura daquilo que está sendo projetado lá no data show, o olho dela vai correr até o fim da letra e vai estar processado na mente dela que ela vai cantar aquilo na sequência. Então não tem problema da gente fazer essa alteração um pouquinho antes de fato a letra da estrofe ali, da estrofe acabar. Não há nenhum problema da gente fazer isso. Porque é mais interessante a gente fazer uns milissegundos antes e a pessoa conseguir acompanhar a letra que vem na sequência, do que a gente deixar exatamente até o último segundo ali, até a última letra que está naquela estrofe no slide, e a pessoa perder o começo da onde ela vai começar a cantar de fato na estrofe seguinte. Era isso, pessoal, então. Até mais.